Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. É você mesmo, viu? Pelo YouTube. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Maravilha! Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Boa noite, Dulcilene. Só porque você veio, é festa no céu. Oi, Lourdes, é festa aqui. Seja Boa bem-vindo, noite, Dulcelino. queridos irmãos. Sejam bem-vindos. É festa no céu, é festa aqui. Dê um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso bem largo. Vamos louvar a Deus. Sejam bem-vindos. Clarice, Anjinha, Moema, Acácio, Adailton, Helena, minha coordenadora Ivonice, sejam bem-vindos. Joelma, Juscelino, Silvanete, Cláudia Maria, seja bem-vinda. Lourdes Silva, Silvia Raquel, Francilma, Deval Conceição, Delane Maria, Dulcilene Lopes, Joseana, Elaine, minha presidente Clarice, Josilene, seja bem-vinda, Kessia, Nery, é festa aqui. Socorro Souza, Berenice, Vera Costa, Paulinha de Maria. É festa aqui. Sejam bem-vindos, irmãos. Arquidiocese da Paraíba acolhe a cada um de vocês nesta noite. Aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Maravilha! Dê um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso bem largo. Boa noite, Rose! Oi, Rose, boa noite, Helenilda. Helena Nicolau, boa noite, seja bem-vinda. Dê um aperto de mão e um abraço apertado, um sorriso bem largo. Vamos louvar. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo, Maria Albuquerque. Duda Cristão, sejam bem-vindos, irmãos. Boa noite. A paz de Jesus. Você já vai encaminhando esse link, tá bom? Vai encaminhando esse link para os formadores da tua diocese. Vai encaminhando esse link para os coordenadores de grupo de oração. Para os membros do núcleo do grupo de oração. Né, para a nossa liderança. Você vai encaminhando esse link, vai chegando. Já vai se identificando aí no chat para a gente ver você, tá bom? Desejar as boas-vindas, acolher em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo, Mari. Paulo Soares, seja bem-vindo, irmão, boa noite. Ana Maria, seja bem-vinda. Amém, amém. Então, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez. A Arquidiocese da Paraíba se alegra em receber cada um de vocês nesta noite, tá bom? Para esse momento de orientação, para esse momento de estruturação, para esse momento formativo, para esse momento de fortalecimento para os nossos grupos de oração, porque é tempo de olhar para cima e crescer para baixo, né, Arquidiocese da Paraíba? É tempo de olhar para cima e de crescer para baixo. A gente vai cantar mais uma canção de louvor, né? Júnior vai puxar mais uma canção, convido você a louvar junto conosco, e aí a gente já vai entrar no momento de oração para dar início à nossa noite.
Amém? Cante, louve junto conosco, alegre o seu coração no Senhor. Amém. Canta bem forte, quero ouvir bem alto no YouTube, hein? Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar. Boa noite, Maria de Nazaré, Ailma, Emily Azevedo, Grupo Divina Misericórdia de Alhandra, Francilma, seja bem-vinda, Francilma. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar. Arte, as aves do céu. Boa noite, Dioclésia, paz de Jesus. Boa noite, Aninha, seja bem-vinda, Silvinha. Quero levantar as minhas mãos a ti, as aves do céu. Cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te, quero louvar-te. Canta sempre mais e mais. Maravilha! Sejam bem-vindos, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais. Bem-vindo, Everton Michel, Veridiana Soares, Janu, Andrieles, Ricardo Rocha. Cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, as aves do céu. Cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. Quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. Canta, meu povo! As aves do céu cantam para ti, as feras no campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, as aves do céu cantam para ti, as feras no campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Deixa eu tirar a blusa. E que a gente possa, assim como as aves, como os animais, que a gente possa louvar a esse Deus tão maravilhoso e num tempo tão propício para o louvar. Louvado seja, Senhor, que cada um possa ir usando as suas palavras, possa ir encontrando os motivos que temos para louvar ao Deus, primeiramente por Deus tão grandioso, tão poderoso, um Deus altíssimo, um Deus que é, Deus, o Emmanuel conosco. Que a gente possa louvar, que a gente possa reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer, declarar, tu és, Senhor, tu és grande, tu és onipotente, tu és tudo que temos, Senhor. Tu és o nosso amor, tu és a nossa esperança, por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por tudo que tu és, Senhor, por tudo que tu fizeste da nossa vida. E nesta noite nós queremos te louvar especialmente, Senhor, por nossas vidas, Senhor, pela vida de cada formador, Senhor. Nós queremos te louvar pela comunicação do Ministério de Formação,
pela coordenação estadual, pela coordenação arquidiocesana. Nós queremos te louvar, Senhor, porque tu tens cuidado, Senhor, tu tens caminhado conosco. Por isso nós te louvamos por este novo tempo, por esta coordenação de Ana Paula. Nós queremos te louvar e te exaltar, porque tu tens sido bom, Senhor. Tu tens sido misericordioso com cada um de nós, porque tu tens nos juntado, Senhor. Tu tens trazido cada um de nós para esta unidade. Louvado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Nós queremos te louvar a cada dia, Senhor. Bendito seja, Senhor. Queremos te louvar por esta noite, Senhor, que preparaste para nós, Senhor. Por este momento de formação, Senhor. Louvado seja. Bendito seja, como tu és maravilhoso, Senhor, como tu és bondoso, como tu és amoroso, como tu és misericordioso com cada um de nós, Senhor. Nós não somos nada, mas tu és o nosso tudo. Nós somos fracos, mas tu és a nossa fortaleza. Por isso, louvado seja, Senhor. Tu és o nosso mestre, Senhor. Tu és o nosso pastor. Tu és o Senhor de nossas vidas. Tu és o Senhor deste ministério. Por isso, louvado seja. Bendito seja, Senhor. Exaltado seja, Senhor. Bendito seja, glorificado seja, Senhor. Tu és o alimento de nossa vida. Tu és o pão vivo. Tu és a palavra que vem nos alimentar cada dia, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja, Senhor. Nós queremos te louvar como as aves te louvam, Senhor. As aves te louvam, os animais te louvam. Nós também queremos te louvar, Senhor. Chambra cantaria, chambra Tu és o sustento deste ministério, Senhor. Tu és o nosso guia, Senhor. Tu és, Senhor, a luz que ilumina nossos passos. Por isso, louvado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Tu és o Senhor de cada um, Senhor, que está aqui nesta live, nesta noite, nesse encontro. Cada um que ouviu o teu chamado, louvado seja, Senhor, porque tu nos chamaste, tu nos reconheceste, Senhor, para este momento. Louvado seja, Senhor, bendito seja, Senhor, porque tu queres, Senhor, nos preparar, nos formar, Senhor, para este caminho, neste novo tempo. Louvado seja, Senhor, bendito seja, Senhor, exaltado seja, Senhor. E que você possa apresentar a sua vida ao Senhor. Que você possa dizer nesta noite ao Senhor, sim, Senhor, tu és o meu Senhor. E eu quero fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, que tu conduza meus passos, conduza os meus pensamentos, conduza os meus sentimentos, Senhor. O meu falar, Senhor. O meu formar, Senhor. Tu és o Senhor de minha vida. Por isso, Senhor, está em tuas mãos todo o meu ser. A minha vontade é a tua vontade, o meu desejo é fazer acontecer a tua vontade, Senhor. Por isso nos recebe, Senhor, nos acolhe nesta noite, Senhor. Recebe o nosso coração e que seja o teu Santo Espírito a nos conduzir, Senhor. Que seja o teu Santo Espírito a formar, que seja o teu Santo Espírito primeiro a nos moldar, para que, moldados na forma do Senhor, possamos saber o que ensinar e o que formar, Senhor. Vem nos conduzir, vem nos formar, vem nos santificar, vem nos mostrar o caminho de santidade que devemos seguir. Pois primeiro é pelo nosso testemunho, testemunho de vida, testemunho de caminhada, que muito mais do que com palavras. Por isso, vem Espírito Santo, vem nos formar, vem nos moldar, tira de nós aquilo que não serve para a nossa caminhada e nos abastece com os teus dons, os dons que precisamos como formadores, como servos, como missionários, como filhos de Deus. Shambra Harakandaria, Chandra Harakandaria, Chandra Kandaria. O Espírito Santo vai te tocando.
Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida nesta noite. Declare que você precisa. Eu preciso, Espírito Santo, eu preciso, porque sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não sei cantar. Sem ti eu não sei falar. Sem ti eu não sei amar. Trabalhe, Espírito Santo. Prepara o nosso coração, Espírito Santo, para acolhermos tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir nesta noite. Daqueles que vão nos formar, daqueles que vão nos orientar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Obrigada por este momento. Obrigada pela certeza de que o Espírito Santo nos conduz, de que o Espírito Santo que faz, que é o Espírito Santo presente em nosso meio, presente em cada um de nós. Obrigada. Bendito seja, Senhor. Exaltado seja, Senhor. Glorificado seja, Senhor, por mais este momento que Tu nos proporcionas. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja, Senhor.
E consagrando todo esse momento de orientação, de estruturação, consagrando tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. A palavra de Deus vem nos atestar que o Espírito Santo nos recordará todas as coisas. Consagramos a Virgem Maria, colocamos-nos a todos nós aqui presentes dentro do coração imaculado da Virgem Maria e pedimos que ela atraia a presença do seu divino esposo, o Espírito Santo, sobre cada um de nós, sobre esta noite, sobre este momento, sobre os nossos grupos de oração aqui na Arquidiocese, no estado da Paraíba. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançar os nossos grupos de oração e nos fazer reviver através do processo formativo. Porque formação é vida no Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Luísa, né? Nosso patrimônio formativo da Arquidiocese da Paraíba. Obrigada, Júnior, também, membro da equipe de formação da Arquidiocese. E, mais uma vez, eu quero saudar, quero receber os queridos irmãos aqui presentes. Boa noite, a paz de Jesus. Sejam muito bem-vindos, muito bem acolhidos, tá bom? É com grande alegria que a Arquidiocese acolhe vocês nesta noite. Quero deixar registrado aqui, né? Um chamado, foi um momento preparado por conta das necessidades, das demandas mesmo dos grupos de oração daqui da Arquidiocese. Eu quero registrar aqui nesta noite a presença, né, nessa formação, nesse momento. Já temos alguns presidentes diocesanos em nosso meio. Sua bênção, queridos presidentes, né? Já vi Clarice, acho que vi Fernandinho por aí, não sei se os demais estão, mas é uma grande alegria receber vocês aqui, né? Quero acolher também com muito carinho a Ivonice, minha coordenadora estadual de formação. Sua bênção, Ivonice, seja bem-vinda. Também, queridas irmãs, né? Companheiras de coordenadoras das diocesanas do Ministério de Formação. Também vi algumas aqui, né? Mas a Cláudia, Joelma, Yara, Tatiana, Santana também, membro do núcleo, né, de Ivonice, sejam todos muito bem-vindos, muito bem acolhidos nesta noite, tá bom? Quero lembrar também aos coordenadores de grupo de oração aqui na Arquidiocese que após esse momento de orientações, nós temos uma convocação do nosso presidente Jonathan Augusto, tá certo? Só lembrando aos coordenadores do grupo de grupos de oração aqui da Arquidiocese que existe uma convocação do nosso presidente que quer ter um momento também de orientação com vocês no final dessa parte de estruturação da apostila, ok? Então, esse momento foi pensado devido às demandas de grupos de oração, que graças a Deus, bendito seja Deus para sempre, porque se nós estamos aqui, é porque o processo formativo tem caminhado, queridos irmãos, né? Se estamos aqui nesta noite, é porque os grupos de oração estão vivenciando a fase querigmática. Isso mesmo, né? Aqui na Arquidiocese nós temos notícias, né, e eu acredito que em outras dioceses também, que temos grupos de oração que já vivenciaram, né, temos um grupo de oração aqui na Arquidiocese que já vivenciou, e temos alguns grupos que estão em vistas de adentrar o módulo básico da renovação carismática católica. Bendito seja Deus para sempre. Isso é motivo de alegria, porque a formação tem andado, a formação tem caminhado, né, os grupos de oração têm buscado. Amém? E aí, devido a essa necessidade muito específica, e devido a essa reestruturação da parte de formação humana dentro do processo formativo da renovação carismática católica, nós deliberamos fazer este momento para
explicar, para fazer uma explanação da estruturação da nova apostila de formação humana, tá bom? Então, vou recapitular aqui para vocês. No ano passado, nós tivemos a reformulação de todo o processo formativo da Renovação Carismática Católica, e aí houve a orientação do Conselho Nacional que todos os grupos de oração do Brasil inteiro refizessem esse processo, né, vivessem esse momento de reciclagem. Geralmente, em nossos grupos de oração, quando nós preparamos momentos de seminário de vida no Espírito, nós preparamos para o outro, não é assim? Nós preparamos para aquele que está chegando. Mas, diante da reformulação do processo formativo, o Conselho Nacional trouxe a orientação de que todos os grupos de oração vivenciassem de novo esse processo, passassem ali por esse processo, por essa reciclagem, porque o Espírito Santo é sempre novo, e porque o Espírito Santo se move em nós. Isso no ano passado. Para este ano, nós tivemos o lançamento, a reformulação da parte formativa na formação humana. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui presentes vão lembrar que o processo, a etapa de formação humana era composta anteriormente por 3 apostilas de formação humana, que eram aquelas que nós já conhecemos bem, né? Que era a apostila de encontro comigo, encontro com Deus, e encontro com o outro. Então, até 2022, a parte da formação humana contava com 3 apostilas: encontro com Deus, comigo e com o outro. E aí, a partir deste ano, do ano de 2023, essa parte formativa da formação humana também foi reformulada. Na verdade, ela foi recriada, ela foi refeita, né? E hoje, o processo da formação humana, que anteriormente contava com 3 apostilas, hoje conta com 2 apostilas, certo? Então, até 2022, encontro com Deus, comigo e com o outro, totalizando 3 apostilas. E a partir já de agora, de 2023, temos a formação humana composta por 2 apostilas, ok? Se vocês puderem me dando um okzinho aí no chat, se estão entendendo, se está chegando o raciocínio, a gente está acompanhando aqui, tá certo? Então, a partir desse ano, tivemos essa reformulação. E aí, nós já lançamos, né, já foi lançada agora no ENF de 2023, a primeira apostila de formação humana, que é essa daqui, tá bom? Essa daqui é a apostila que já foi lançada de formação humana 1, tá ok? E a 2, ela será lançada em breve, né? Temos notícias de que ela será lançada agora, eu acho que em maio, que é o encontro dos diocesanos, né? Clarice e Fernandinho, se tiver mais alguém me confirme aí, acho que é em maio, não sei se final de maio, começo de abril. E estará sendo lançada a apostila 2 de formação humana, certo? Então, 2 apostilas de formação humana. Ana Paula, em que parte do processo formativo entram essas 2 apostilas de formação humana? Elas adentram a parte do módulo básico. Nós sabemos que a fase querigmática é composta pelo seminário de vida, experiência de oração e introdução aos dons. Concluímos ali a fase querigmática e após a fase querigmática nós vamos adentrar no módulo básico, aquilo que a formação da Renovação Carismática Católica chama de módulo básico. Essas 2 apostilas de formação humana, elas entram em momentos cruciais, né, instantes cruciais do módulo básico. Ou seja, essa primeira que eu mostrei aqui para vocês agora, ela vai abrir o módulo básico, ela vai entrar no início do módulo básico, e a que será lançada, a formação humana 2, irá fechar o módulo básico. Então, veem que momentos cruciais de processo formativo. Então, a formação humana foi entendido que era algo tão importante, né, para a vida do carismático, para a vida do servo, para a vida da liderança, que as 2 apostilas de formação humana, uma abre o módulo básico, e aí segue identidade, Jesus, Senhor e Mestre, e todas as outras apostilas, e a outra fecha o módulo básico, tá certo? É aí onde entram as apostilas de formação humana. E nos slides que a gente vai compartilhar mais na frente, vocês vão ver que essas apostilas de formação humana não são opcionais,
Atenção, coordenador de grupo de oração, né? Atenção, formadores, atenção, ministeriados que dão formação. As apostilas de formação humana não são opcionais, elas são parte integrante do processo formativo. Então, uma abre o módulo básico, a outra fecha o módulo básico, e elas estão ali nesses pontos muito importantes do nosso processo formativo. Eu vou estar compartilhando aqui para vocês, e aí, diante da necessidade, né, dos grupos de oração que já estarão adentrando, pela graça de Deus, o módulo básico, né, notícias de grupos que já estão chegando, demandas que estão chegando, solicitações que estão chegando, nós nos deparamos com uma apostila que apresenta para nós algo novo, né? É uma apostila nova, que foi lançada agora. E tudo que é novo demanda mais de nós. Vai demandar que a gente se debruce sobre o material, vai demandar que nós estudemos o material. E aí, eu trouxe esse momento para vocês porque a apostila de formação humana, ela traz algumas características muito peculiares, né? Até mesmo algumas nomenclaturas vocês vão perceber que são diferentes das outras apostilas. Então, eu vou estar compartilhando aqui. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui com vocês, para vocês poderem acompanhar essa parte aqui da estrutura da apostila. Vou fazer o compartilhamento aqui com vocês, para vocês poderem acompanhar essa parte aqui da... Peraí, gente, só um minutinho. Vamos lá mais uma vez. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar aqui com a minha equipe técnica. Não estou conseguindo abrir aqui. Só um minutinho que a equipe técnica já está resolvendo aqui, tá bom? Pronto, o pessoal já está dando... Vai abrir aqui para a gente, tá certo? Para vocês poderem acompanhar direitinho a estrutura da apostila que nós vamos apresentar aqui para vocês agora. Vale ressaltar que essa apostila de formação humana, assim como algumas outras, né, como, por exemplo, a experiência de oração, a introdução aos dons, também tem a orientação de que ela seja feita por meio de retiros, né? Elas são pensadas, elas são preparadas para serem ministradas através de retiros de final de semana. E aí, a gente já teve a oportunidade de estar, né, eu juntamente com a minha equipe, alguns formadores, já tivemos a oportunidade de estar fazendo a ministração dessas formações. E aí nós podemos perceber, de fato, atestar o porquê da necessidade dela ser aplicada em retiros, porque vocês vão perceber, né, quando a nossa equipe técnica fizer aqui o compartilhamento dos slides, que
A apostila ela é composta por 5, que é aquilo que a gente chama de capítulo. A apostila de formação humana apresenta como vivências, e as vivências nós vamos perceber enquanto formadores, né, enquanto as lideranças, né, que aplicam os ensinos, que ministram os ensinos, nós vamos perceber a densidade, meus irmãos, dessas vivências. Né, vamos perceber que são vivências muito densas, que elas são grandes, que elas precisam ser bem trabalhadas, elas têm a parte da oração, elas têm a parte das dinâmicas que são vivenciadas, e aí tudo isso demanda de bastante tempo. Foi preciso a gente fazer a aplicação de fato para entender, para vocês terem um pouquinho de noção. A aplicação que nós fizemos inicialmente, né, nesse projeto piloto, começamos aí, nós fizemos com o tempo de 1h30 por vivência. E acreditem vocês que o tempo de 1h30 por vivência foi pouco, né, para ser trabalhado esse material. Deixa eu ver se Edson está conseguindo aqui já colocar, já está compartilhando aí para nós. Olha aí, tá vendo? Quem sabe não faz ao vivo, mas o outro que sabe faz ao vivo, né? Então, Edson já está compartilhando, já vai estar entrando aqui os slides de orientação para nós. Vamos dando um ok aqui para a gente, aqui no chat. Se você está dando ok, se vocês estão visualizando, para mim aqui já chegou. Tá certo? Já conseguem visualizar aí o slide? Ok, estão chegando os oks, ok. Ok, perfeito. Então, para vocês irem acompanhando aí, para ficar mais fácil, né, essa dinâmica de acompanhamento, então vamos lá. Né, título de apostila Vida Cristã, Formação Humana 1, módulo básico, a apostila que abre as portas do módulo básico para a renovação carismática católica. Pode passar, Edson. Então, vamos lá. A formação integral de um servo na RCC. Então, deixa eu abrir aqui para mim. Então, vejam só. Passar por todas as fases do processo formativo da RCC Brasil para garantir o senso de pertença e guardar a identidade. Então, essa é a importância de nós passarmos por todas as fases do processo formativo. A gente sabe que alguns grupos de oração encontram muitas dificuldades. Uma coisa que a gente vê que consegue, graças a Deus, acontecer todo ano são os seminários de vida, né? Geralmente, quando acontecem os rebanhões de retiro de carnaval, os grupos de oração aproveitam aqueles momentos de rebanhão, juntam ali o povo, congregam aquele povo que participou do retiro de carnaval e direciona esse povo para os seminários de vida. Então, bendito seja Deus que os seminários de vida são a parte da formação na fase querigmática que mais acontecem em nossos grupos de oração. Mas nós precisamos ter um entendimento também que o processo formativo ele precisa caminhar, porque o servo ele precisa dar passos. Né? Nós não podemos ficar parados, porque água parada não gera milagre. Né? A palavra nos atesta, lá na palavra do tanque de Betesda, eu gosto muito dessa palavra, que o milagre só acontecia, e a cura só acontecia quando o anjo do Senhor vinha, agitava ali as águas, e aí um enfermo, uma pessoa que precisava, que necessitava, era colocada dentro e ela era curada, mas somente quando as águas eram agitadas. Assim também na nossa vida, no nosso serviço, na nossa missão, nós não podemos ficar parados, porque a nossa vida é geradora de milagre para a vida do outro também. Tá bom? Então, nós precisamos passar por todas as fases do processo enquanto servos, né? É preciso nós termos aquele conhecimento ali também básico da Sagrada Escritura, conhecer o que diz a doutrina, o magistério da igreja, sobre cada assunto que nós vamos abordar, né? E aqui vale muito para nós formadores, né? Os formadores ministeriados, aqueles que têm a formação como seu ministério de frente, mas também aquele pregador que forma, aquele músico que forma, aquele comunicador que forma, o ministro de oração por cura que forma também, precisa ter esses conhecimentos básicos, precisa ali ter um conhecimento prévio sobre o assunto que está sendo trabalhado, que estará sendo ministrado.
tá certo? Conhecer os aspectos práticos para o exercício do seu ofício ou ministério, no caso, a formação específica. Ter passado por uma formação humana que aborda a pessoa em a sua relação, a sua identidade, ao seu relacionamento com Deus, a sua vida relacional com os outros e o modo como se posiciona e atua na sociedade. E aí, meus queridos irmãos, eu já trago um ponto muito crucial aqui da formação humana, tá certo? Eu trazia para vocês no início que anteriormente, né, até o ano passado, nós tínhamos as apostilas de encontro com Deus, comigo e com o outro, e que hoje nós temos outros títulos para as apostilas de formação humana. Contudo, gravem bem isso, contudo, né, o encontro comigo, com Deus e com o outro, ele continua sendo o cerne ali, principalmente dessa primeira apostila, continua sendo o centro trabalhado na formação humana, tá certo? Esse continua sendo o embasamento dado à formação humana, embora nós tenhamos outros títulos, mas nós trabalhamos sim o encontro com Deus, comigo e com o outro. A formação humana da apostila de vida cristã 1, em sua parte de introdução, ela vem trazer esse encontro com Deus, comigo e com o outro, quando ela apresenta para nós a tríplice ótica de São João Paulo, né, meu santo de devoção. Né, a catequese de São João Paulo, ela é em base da introdução dessa apostila, quando ela apresenta para nós a tríplice ótica. E o que é essa tríplice ótica? É quando é apresentado na palavra de Deus essa necessidade do encontro comigo, com Deus e com o outro. A gente não vai abrir aqui a palavra devido a ser um momento de orientação, de estruturação, e a gente não conseguir por conta do tempo, mas a tríplice ótica acontece ali, se você quiser também já anotar, a tríplice ótica vai acontecer no primeiro momento, lá em Gênesis 1:28, quando, após a criação do homem e da mulher, a palavra vem narrar assim: Deus disse, frutificai, enchei a terra e submetei-a. Né? Então, depois de, ali no verso 27, a criação do homem e da mulher, o verso 8 já começa com a expressão que é muito característica de Gênesis 1, quando Deus vai criando o mundo, a gente narra, né, nos nossos momentos pregativos de pregação e de formação, que Deus ele foi criando o mundo pela força da palavra, pelo poder da palavra. E o verso 28 se inicia assim: Deus disse. Né? E esse disse, esse verbo disse, vem do verbo dizer, que já implica uma ação de alguém que fala e alguém que ouve. Né? Quem diz alguma coisa a alguém. E quem diz alguma coisa a alguém que está ouvindo. Então, quando na palavra traz o Deus disse, já traz aí para nós a característica de duas pessoas. Deus está dizendo a alguém. E aí já entra o primeiro passo dessa tríplice ótica de São João Paulo II, que é este encontro de Deus com o homem. Deus já se comunica com o homem e o homem se comunica com Deus. Amém? Lá em Gênesis 2, lá no verso 20, a palavra vem narrar assim, que o homem pôs nome em todos os animais, né, nas aves do céu, nos peixes do mar, nos animais silvestres, mas o verso termina dizendo assim: mas o homem não achava nenhum auxiliar adequado para ele. Né? Mas o homem pôs nome a todos os animais, mas no final do verso vem dizer que o homem não achou nenhuma outra criatura que fosse igual a ele. E aí São João Paulo chama isso na teoria da tríplice ótica de solidão original. É onde, é naquele momento que o homem olha para todas as coisas, para os animais que ele nomeou, não encontra nenhum igual a ele e entra dentro dele nessa solidão original. Olha só, e aqui já caracteriza o encontro do homem com ele mesmo, tá certo? E no mesmo capítulo de Gênesis 2, lá no verso 23, né, o homem está dizendo ali, né, olha, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ali naquele verso, naquele discurso do homem, ele está dizendo, e ele já está ali abrindo a possibilidade, quando ele diz assim, ó, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele está dizendo para alguém. Então, aí já se abre a possibilidade dessa comunicação do homem com a mulher. Então, olha só o encontro com um outro. Então, a tríplice ótica de São João Paulo nos apresenta, à luz da palavra de Deus, o encontro com Deus, comigo e com o outro.
E nesse encontro com o outro é o que São João Paulo chama na tríplice ótica de comunhão original. Enquanto lá no verso 22, o homem entra dentro dele e vivencia a solidão original. Lá no verso 23, São João Paulo chama de comunhão original, é quando o homem está se comunicando com o outro, está se comunicando com a mulher. Então, percebem que a própria introdução dessa apostila já traz para nós o cerne do encontro comigo, com Deus e com o outro. E é importante que a gente entenda que isso não mudou, tá certo? Edson, pode passar, por gentileza? E aí, por que colocar a formação humana no módulo básico? Né? O módulo básico, o nome já diz, trata dos aspectos essenciais para quem pretende fazer uma caminhada no segmento de Jesus, engajado na renovação carismática católica. Por que formação humana faz parte do módulo básico, meus queridos? Porque, embora nós sejamos homem e mulher, seres compostos de partes, mas nós somos partes que compõem um todo. E isso é muito básico, isso é muito elementar na nossa originalidade. Então, por isso a formação humana entra nesse processo formativo aí do módulo básico, tá certo? E nessa caminhada, o ser humano, querido por Deus, precisa descobrir sua verdadeira identidade e o seu valor, e ter a consciência de todas as suas potencialidades, possibilidades como filhos de Deus. Aí entra a formação humana, que ilumina a percepção que o homem tem de si mesmo, a partir da Sagrada Escritura, do magistério da Igreja e com o auxílio das ciências humanas, principalmente da psicologia. Mais na frente, nós vamos entrar nas contribuições dessas ciências humanas dentro dessa apostila de formação humana também, tá certo? Edson, pode passar. Os retiros de formação humana procuramos dar elementos para a pessoa responder as seguintes perguntas. Então, vejam aí ó, a expressão nos retiros de formação humana. Lembra que eu trazia um pouco aí atrás para vocês, que essa apostila ela é preferencialmente aplicada para retiro, em formato de retiro de final de semana, por causa da dinâmica das propostas, das vivências, das orações e da densidade e profundidade dos conteúdos que estarão sendo trabalhados nessa apostila, tá certo? Então, nós trabalhamos nessa apostila em vista de responder algumas perguntas, né? A gente ouve muito falar sobre essas perguntas na formação humana, porque nós ouvimos muito também, enquanto carismáticos, enquanto servos, enquanto pessoas que estão ali de dentro da vivência, da prática na igreja, mas também nós ouvimos falar muito sobre as crises existenciais, né? Então, não é somente questão de adolescência, não é somente questão de pessoas que não acreditam em Deus ou que não têm uma vida de oração. Muitas vezes, dentro da nossa própria espiritualidade, nós passamos por essas crises existenciais na nossa espiritualidade também. E a formação humana vai nos ajudar a responder algumas perguntas e sanar essas reflexões que existem dentro de nós, tais quais: quem sou eu como pessoa? Qual é a minha verdadeira identidade enquanto filho, enquanto filha de Deus e membro do corpo de Cristo? Quem Deus diz que eu sou? Olha só, né, que importante. Nós trabalhamos esses aspectos também. Quem Deus diz quem eu sou, além do que o outro diz que eu sou, além do que o meu grupo de oração diz quem eu sou, além do que as pessoas do meu trabalho dizem que eu sou. Quem Deus diz que eu sou, né? E às vezes a gente acredita, viu? A gente acredita naquilo que o outro diz de nós e às vezes isso nos tira do prumo, tira do caminho. Então é muito importante essa reflexão à luz daquilo que vai sendo trabalhado dentro da formação humana. Olha só, o que posso vir a ser tendo o Espírito Santo como meu formador? Olha que coisa bonita, né? A gente vai ver que na vivência 1 nós vamos chegar lá, mas a gente vai ver que ela também trabalha um pouco a questão da nossa personalidade, né? A questão das características que existem dentro de cada um de nós. Mas essas características podem ser mudadas pelo auxílio do Espírito Santo. Quer dizer, meus queridos, que aquilo que de repente não é tão bom, ele pode ser enfraquecido pela força do Espírito Santo. Aquela característica que existe em mim e que é boa e que precisa ser potencializada, não vai ser potencializada por mim mesma, mas pode ser potencializada pela força do Espírito Santo.
Tá bom? E o que sou chamado a ser na vida em sociedade, né? Porque nós sabemos que em nosso grupo de oração, embora sejamos imensamente felizes dentro dos nossos grupos de oração, embora os nossos grupos de oração aconteçam em capelas, aconteçam em igrejas, aconteçam em centros paroquiais, em centros pastorais, embora os nossos grupos de oração aconteçam em lugares que fisicamente, materialmente são fechados ali, ó, por paredes, pelo teto, tem ali o piso. Nós sabemos que nós não somos chamados a permanecer ali. Nós somos chamados a sempre voltar dali. O nosso grupo de oração é o nosso ponto de chegada, é o nosso ponto de partida, mas nós somos chamados a sair em missão. Nós somos chamados a levar o batismo no Espírito Santo em toda a sociedade, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos familiares. Nós somos chamados a transbordar a graça do batismo no Espírito Santo. Né? Seria muito cômodo querer receber todas as bênçãos e graças de Deus, todas as manifestações dos carismas e guardar para nós mesmos. Mas deixa eu te dizer que é impossível aquele que ouviu a voz de Deus guardar, porque transborda, é incontível. Tá certo? Então, a formação humana busca responder a alguns desses questionamentos através das reflexões propostas. Edson, pode passar? O objetivo da formação humana, mostrar à pessoa que ela é um ser de possibilidades, com capacidade de ultrapassar as suas limitações pessoais e as limitações impostas por sua história de vida. Olha só, deixando-se transformar pelo Senhor, libertando-se das falsas imagens de Deus, das falsas imagens de si mesma. Então, a formação humana vai nos ajudar nesse processo, porque muitas vezes nós acabamos parando nas nossas limitações, paramos nas nossas dificuldades. E, em contrapartida, a formação humana vai nos ajudar a trabalhar essa limitação, essa dificuldade. E aí, aquilo que antes era pedra, né, que seria para nós pedra de tropeço, vai ser pedra de construção para a nossa vida e para a vida de tantos outros irmãos. Tá certo? Então, ajuda a pessoa a repensar a vida à luz da palavra de Deus, à luz que ensina sobre o ser humano, o magistério e a doutrina da igreja, né? Nos faz ver a nossa vida pessoal, a nossa vida de servos, à luz da palavra de Deus, à luz da doutrina da igreja, à luz do batismo no Espírito Santo, porque os nossos olhos, eles são limitados e nós precisamos aprender a ver a nossa vida sobre a luz dos olhos de Deus, tá bom? E a formação humana nos ajuda nesse processo. Levar a pessoa, com a ajuda das ciências humanas, à liberdade de fazer escolhas sadias, viver relacionamentos sadios e impactar o mundo o mundo à sua volta de um modo construtivo. Forjar líderes e servos de personalidade e caráter sadios. Olha aí, né, os líderes, né, a liderança do nosso movimento, coordenadores de grupo de oração, coordenadores de ministério nos grupos de oração, coordenadores diocesanos. Então, a formação humana, ela vai nos trabalhar e nos vai nos forjar a termos não somente uma espiritualidade, né? Porque na renovação carismática católica, a nossa identidade do batismo no Espírito Santo, então está muito em ênfase a questão da espiritualidade, mas não somente a espiritualidade, meus queridos, a nossa humanidade ela é batizada no Espírito Santo, então nós precisamos ter uma espiritualidade sã e uma humanidade sã também, né? Não é possível que nós estejamos dentro da igreja, dentro dos nossos grupos de oração, e aí a gente reza ali, o Espírito age, acontece e faz, mas de repente na minha vida, nas coisas da minha vida, eu apresentar uma outra postura, isso é incoerência. Então a formação humana nos ajuda ali a alcançar uma linearidade da nossa espiritualidade, junto com a nossa humanidade, através da graça de Deus. Tá certo? Edson, pode passar. Que eu trago a estrutura, de fato, para vocês, tá certo? É a formação humana 1, que é a apostila de vida cristã. Ela vai trabalhar a encarnação, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nas outras apostilas, nós trabalhamos com capítulos. Por exemplo,
experiência de oração, o retiro de experiência de oração, ela tem 7 capítulos. Então, a divisão dela acontece por capítulos, né, por sessões. Já na formação humana, no lugar de capítulo, nós vamos trabalhar com as vivências, porque o título vai ser Vivência 1, Vivência 2, Vivência 3. Por quê? Porque aquele conteúdo, de fato, ele vai ser vivenciado, ele vai ser experienciado na nossa vida, tá certo? Então, essa nomenclatura é uma diferençazinha que a apostila de formação humana apresenta para nós. A apostila de formação humana 1, dividida em 5 vivências, que são elas. A vivência 1 é trabalhado quem é o homem. A vivência 2 é trabalhado homem, corpo, alma e espírito. A vivência 3 é trabalhada a liberdade do homem, sinal privilegiado da imagem divina. A vivência 4 é trabalhada a vocação do homem, que é a união com Deus. E na vivência 5 é trabalhado o homem novo em Cristo. Então, a gente começa lá, nas nossas origens, vai passando ali pelo Gênesis, pela criação do mundo, pela criação do homem, pela palavra de Deus, e aí a gente culmina ali no homem novo em Cristo Jesus, pela graça e pela força do batismo do Espírito Santo. Certo? Essa é a estrutura que nos apresenta a apostila de formação humana 1, Vida Cristã, que já foi lançada. Aqui a gente tem, passa aí, Edson, a estrutura da formação humana 2, né, que vai estar sendo lançada agora, que trabalha o Somos um só corpo em Cristo, também composta de 5 vivências, são elas, a vivência 1, vida fraterna, vê que aí a gente já vai adentrando também na questão do nosso movimento, né, um dos tripés do nosso movimento. Vivência 2, a afetividade na vida fraterna. Vivência 3, ética e moral na vida fraterna. Vivência 4, vida fraterna em sociedade. E vivência 5, a caridade da vida fraterna. Então, vivenciamos de uma maneira muito pontual esse terceiro tripé da identidade do nosso movimento, né? Todas as vivências ali vão seguir guiadas, vão seguir respaldadas à luz da fraternidade. Tá certo? Edson, pode passar. Sobre a aplicação dos retiros de formação humana. Então, já trouxe aqui para vocês que serão 2 retiros, um no início e outro no término do módulo básico. Um abre o módulo básico, o outro fecha o módulo básico. Então, a formação humana é parte integrante do módulo básico. Também trouxe já isso para vocês, que não é algo opcional, né? Parte integrante. Precisa ser vivenciada, tá certo? Porque quando acontece de nós negligenciarmos a parte da formação humana, e aí a gente segue mais somente na espiritualidade, a gente vai vivendo ali, vive o seminário de vida, a experiência de oração, introdução aos dons, aí vai conhecer a identidade do movimento, vai vivenciar as outras apostilas. Nós trabalhamos muito a questão da espiritualidade do servo, e é aí onde muitas vezes a gente se perde ao longo do caminho, porque não somos seres compostos somente de espiritualidade. Né? Se fôssemos somente compostos de espiritualidade, nós não teríamos carne. Então, por isso a importância de trabalhar a formação humana, que vai trabalhar na nossa humanidade, que vai tocar na nossa humanidade mesmo, vai tocar nas nossas limitações, vai tocar nas nossas dificuldades, vai tocar nas nossas dores, mas também vai tocar nas nossas potencialidades, vai tocar naquilo que é bom em nós, vai tocar em nós naquilo que agrada a Deus, vai tocar naquilo que nos entristece, vai tocar naquilo que nos alegra. Então, é importante nós entendermos. E a renovação carismática católica entende isso tão bem que a formação humana está dentro desse processo formativo, irmãos, porque o homem precisa ser trabalhado em sua totalidade, tá certo? Então, os retiros serão fechados, né? A orientação primeira, os retiros serão fechados, com pernoite no local, a fim de otimizar o uso das dinâmicas, evitar distrações, possibilitando que a pessoa tenha um tempo para si e tempo para refletir. Preferencialmente, o local do retiro terá uma capela, né? Aquilo que nós buscamos quando fazemos as organizações do retiro. Procuramos um lugar que nos possibilite fazer momentos de deserto, procuramos um lugar que nos possibilite rezar mais, que tenha uma capela, que tenha a possibilidade de termos Jesus Eucarístico ali exposto para nós, tá bom? As pessoas serão instruídas a levarem, além da Bíblia, um diário espiritual para poderem registrar os seus sentimentos e propósitos de vida. Tá certo?
Pode passar. Sobre a metodologia da apostila, né, da vivência. Cada vivência está articulada da seguinte forma. Então, são 5 vivências, e cada uma dessas 5 vivências, vocês vão encontrar dentro delas 5 pontos a serem trabalhados. Por isso que eu trouxe para vocês já no início que ela é densa, né? Que ela é um pouco extensa, que nós precisamos nos debruçar, que nós precisamos realizar as dinâmicas propostas, os momentos oracionais. Então, cada vivência é composta por 5 partes delas que fazem aí parte da metodologia, que são contextualizando, iluminando, aprofundando, vivenciando e transformando em oração. Isso vai ter lá na vivência 1. Quando nós formos para a vivência 2, terá lá, em relação ao tema da vivência 2, contextualizando, iluminando, aprofundando, vivenciando, transformando em oração. Vivência 3, a mesma coisa, tá bom? Cada uma das 5 vivências vai seguir a mesma estrutura. E aí, o que é que nos apresenta cada uma delas? Né? A primeira, o contextualizando, é aquele panorama inicial, panorama geral do tema. É onde o formador vai apresentar aquele tema, vai fazer aquele momento de explanação, vai fazer aquele momento de acolhida inicial, vai colocar o grupo de oração que está vivenciando ali dentro do contexto da temática apresentada. Tá bom? É um momento de introdução. Após o momento de introdução, nós já nos encaminhamos para o tópico 2, que é o iluminando. E aí o iluminando já traz para nós a luz, né? Então o tema é trabalhado a partir, né, à luz da Sagrada Escritura e do magistério da Igreja, fundamentando sobre as bases sólidas dos conteúdos da nossa fé. Então, no iluminando, nós vamos iluminar este conteúdo através das Sagradas Escrituras e dos documentos da Igreja. E ali vão ter as citações, vão ter as passagens bíblicas, as citações dos documentos que vão respaldar a temática para nós. Após o tópico iluminando, nós vamos adentrar no tópico aprofundando. E aí, nós vamos aprofundar o tema, onde os temas serão aprofundados com a ajuda das ciências humanas, como filosofia, psicologia e teologia. Chegamos ao tópico aprofundando. Ana Paula, vai se trabalhar a questão das ciências humanas, filosofia, psicologia e teologia. Acho que saiu aqui da tela. Não sei se saiu das de vocês. Não está aí ainda, né? Saiu. Equipe técnica, acho que os slides saíram aí, tá bom? Vamos lá. Nessa parte do aprofundando, Ana Paula, eu preciso trazer um psicólogo para apresentar a parte da psicologia, eu preciso trazer um filósofo, eu preciso trazer um teólogo para aprofundar isso para nós? Não, meus queridos irmãos. Hoje nós sabemos que, graças a Deus, o nosso movimento aqui no Estado, né, graças a Deus, está muito bem servido, né, de psicólogos, bendito seja Deus, de filósofos também. Mas não necessariamente nós precisamos ter especialistas. Se tivermos especialistas, podemos trazê-los para formar? Perfeito. Mas não necessariamente. Por quê? Porque a própria apostila vai nos apresentar, seja a contribuição psicológica, a contribuição filosófica, a contribuição teológica, já vai trazer lá na apostila para que nós possamos nos debruçar sobre ela e estar repassando, né, na formação nos nossos grupos de oração. Tá certo? Edson, nós estamos precisando dos slides. Deixa eu ver se nossa equipe técnica socorre aqui a gente. Tá bom? Mas é isso. Então, não vos desespereis, né? Na sessão aprofundando, já chegaram alguns questionamentos de irmãos. Ana Paula, a gente não é psicólogo, como é que a gente vai trazer contribuições psicológicas? Quando vocês pegarem a apostila e começarem ali a folhear, vocês vão perceber que a própria apostila nos apresenta as contribuições de cada uma dessas áreas. Tá bom? Então não precisa se aperrear, não precisa se desesperar, só vai demandar que você leia e entenda qual é a teoria, qual é a proposta que está sendo apresentada para que nós possamos trazer para o povo, tá certo? Essa é a parte do aprofundar.
Seguindo se eu aprofundando, nós temos o tópico vivenciando, que é, vocês não estão vendo mais aí os slides, mas eu acho que eu vou continuar aqui. Entendi. Tem problemas de internet, né? Gente, só caiu a internet, mas voltamos agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que o Espírito Santo é Senhor de tudo, até da internet. Olha aí. Vamos lá. Enquanto o Edson vai organizando aí para o retorno da nossa apostila. Então, gente, vamos para o vivenciando agora. A temática é trabalhada à luz do batismo do Espírito Santo e da prática dos carismas, né? É onde nós vamos vivenciar a temática dentro da identidade da renovação carismática católica. Então, a temática vai ser vivenciada à luz do batismo do Espírito Santo e da prática dos carismas, tá certo? E aí, seguindo ao tópico vivenciando, nos é apresentado o tópico transformando em oração, porque todas as nossas formações, todos os nossos ensinos, eles precisam ter o fim na oração, que é o fim e o princípio na oração, que vai dar o fio condutor da nossa vida, tá bom? Então, no Transformando a Oração, vai transformar a temática vivenciada da formação em matéria-prima da nossa oração, seguindo aí a sequência de louvor, oração pessoal e comunitária, tá bom? Então, essa é a estrutura de cada vivência. Antes de eu continuar, eu queria só que vocês dessem um okzinho aí para mim, se ficou compreendido aí até aqui. É a divisão das vivências e se ficou compreendido esses tópicos direitinho. Me deem um ok aí para mim, por gentileza, no chat, se está dando para compreender, se estão entendendo direitinho cada um desses tópicos, o que ele trabalha. Coloquem aí para mim. Olha aí que povo maravilhoso, né? Todo mundo ok. Perfeito, tá bom? E aí, em cada uma das vivências, nós vamos encontrar esses mesmos 5 tópicos. Perfeito, vocês são demais. Ok, perfeito. Então, vamos seguindo aí. A construção dos verbos no gerúndio. Pode passar, Edson. Nós vimos que os tópicos têm aí, ó, contextualizando, iluminando, aprofundando, vivenciando e transformando. Então, nós nos deparamos aí com verbos com o seu final aí no gerúndio, né? Termina com NDO. Cada sessão está com o verbo no gerúndio. Por quê, Ana Paula? O verbo no gerúndio marca uma ação em processo, não é algo que está encerrado, mas ao contrário, está em andamento, está em construção, né? Nós vivenciamos ali o retiro de formação humana, passamos por aquela vivência, então, aquela vivência, aquele trabalho ali na minha vida, enquanto pessoa, enquanto servo, terminou ali? Não, começou ali. Né? Por isso, tá esse verbo aí no gerúndio, porque é algo que dá continuidade, tá bom? A presença das reticências. Usa-se reticências ao invés de pontos finais, porque o Espírito Santo sempre faz obra nova, e é preciso crer que a cada momento ele pode agir e transformar e renovar tudo. É uma obra contínua e não encerrada. Está em aberto, não terminou ainda. Há espaço para mudar, tá bom? Então, o porquê de algumas pontuações aí, na estrutura da apostila, Edson pode passar, exemplificando a metodologia das vivências. Ok, eu trouxe para vocês que cada vivência é composta por 5 tópicos e apresentei esses tópicos para vocês. Aqui a gente vai pegar como exemplo a vivência 1, tá certo? A vivência 1 tem como título Quem é o Homem? E aí a gente vai somente exemplificar, mas vai se seguir o mesmo raciocínio nas outras vivências. Então, na vivência 1, quem é o homem? No tópico contextualizando, né, que é aquele que eu disse que vai apresentar um panorama geral.
O tema é apresentado a partir de perguntas que o ser humano se faz, né? Nós nos fazemos a nós mesmos. De onde vim? Quem sou? O que faço? Para onde vou? Né? Essas teorias dos filósofos, né, que nós encontramos. Então, o tema é apresentado através dessas perguntas, tá certo? No Iluminando, para responder estas perguntas, recorre-se à Sagrada Escritura primordialmente e ao Sagrado Magistério. Nessa vivência, de uma maneira muito específica, o Catecismo da Igreja Católica e a Constituição Dogmática Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. Né? Eu fiz a ministração dessa primeira vivência num grupo de oração, e de fato ela nos é apresentada através das Sagradas Escrituras e dessa Constituição Dogmática aí que respalda aquilo que a apostila traz para nós, o material que ela traz para nós. Pode passar, Edson. No tópico aprofundando, nós vamos aprofundar o que Deus diz sobre o ser humano, e recorre-se à psicologia, e nesta vivência em especial, né, e aí isso a apostila traz para nós, né? No aprofundando, a teoria que nós vamos trabalhar nessa vivência é a da logoterapia, tá certo? Que é uma terapia que foi criada por Viktor Frankl, centrada na busca do sentido da vida, que capacita a pessoa a transcender-se, a superar as condicionantes e as limitações. Eu não sou livre de, eu sou livre para. Né? E essa terapia aí, criada por Viktor Frankl, da logoterapia, é uma experiência que ele passa na Segunda Guerra Mundial, e onde as pessoas ali estão em campos de concentração, e todas elas estão ali em busca de um sentido na vida, mas essa teoria explica por quê. Algumas pessoas, diante de todas as dificuldades ali no campo de concentração, elas sucumbem, elas morrem, elas desistem, ao passo que a busca do sentido da vida de outras pessoas que passam pelas mesmas experiências, pelas mesmas dificuldades, mas conseguem se superar, buscando ali o sentido da vida, conseguem vencer as dificuldades, conseguem buscar algo maior, conseguem transcender-se e superar-se. Então, pessoas que estão no mesmo contexto podem enfrentar as situações de maneiras diferenciadas, e é isso que Viktor Frankl apresenta para nós através da logoterapia, tá certo? Isso está lá na apostila, e a gente vai utilizar na hora que nós estivermos fazendo essa formação, tá bom? E uma da parte da psicologia que também apresenta na primeira vivência é as características dos temperamentos. Como isso aparece, né, na renovação carismática católica, a gente começa a rotular, a identificar uns outros. Jonathan é colérico, é sanguíneo, né? Fulano é melancólico, é fleumático, né? E aí é importante que nós entendamos uma situação, queridos. A apostila de formação humana, nesse tópico aprofundando, ele não nos apresenta, nessa vivência 1, as características dos temperamentos para nos limitar. Primeiro que nós não somos psicólogos, então nós não vamos trabalhar da maneira que um psicólogo trabalharia, ali em diversas sessões, né, tratando ali em questão o indivíduo que está ali sendo o paciente naquele momento. Mas o que a formação humana apresenta para nós? Porque por meio das características dos nossos temperamentos, nós vamos adquirir algo chamado autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai me fazer perceber quais são as características mais positivas e quais são as características mais negativas, e no que é que eu posso suprimir e no que é que eu posso potencializar cada uma delas, tá bom? Então, nada a gente não vai dar aula ali sobre os temperamentos, não vai servir para a gente estar rotulando a pessoa, para a gente estar caracterizando as pessoas, não. Os temperamentos são apresentados para um autoconhecimento, cada um vai se autoavaliar, se autoconhecer, descobrir as suas características para, à luz do Espírito Santo, trabalhar cada uma delas. Tá certo, gente? Então, o tópico aprofundando tem essas especificidades, porque apresentam para nós a contribuição dessas outras ciências. Na vivência 1, de uma maneira muito particular, a questão da psicologia, que nós vamos estudar pela apostila e, enquanto formadores, repassar ali para o grupo de oração, para os servos no momento de formação, tá certo? Por isso que demanda que a gente se debruce um pouco mais, por isso que demanda que nós estudemos um pouco mais, tá bom?
no tópico Vivenciando, trazendo para a vida a luz do Espírito Santo, que foi iluminado pela palavra de Deus, pelo magistério da igreja e aprofundado pela psicologia. Vê que se segue uma sequência, é iluminado pela palavra de Deus, pelos documentos, pelo magistério da igreja, é aprofundado pelas contribuições das ciências humanas da psicologia, e aí a gente consegue encontrar um fechamento, uma conclusão ali de um trabalho. Independente da nossa história, do nosso temperamento, das nossas fraquezas e circunstâncias adversas, quando aceitamos Jesus e iniciamos nosso processo de conversão, o Espírito Santo faz a sua obra nova em nós e nos liberta. Né? São João Paulo II diz que quando o Espírito Santo intervém, ele coloca novamente a nossa história em movimento, deixa as pessoas atônitas pelo modo extraordinário como ele age. Olha só que coisa linda. Pode passar, Edson. E aí, no Transformando em Oração, são 3 as orações sugeridas, né, por cada vivência, que é a oração, uma oração comunitária, a estrutura segue-se oração comunitária, oração individual e oração comunitária, tá bom? No primeiro momento, uma oração de louvor e ação de graças comunitária. No segundo momento, uma oração individual, e aí esse é o momento da pessoa encontrar-se consigo mesma, né, porque estamos trabalhando a vivência quem é o homem, e com o auxílio do Espírito Santo, escrever a sua história. É importante que cada pessoa tenha um diário espiritual para registrar tudo que o Espírito Santo lhe revelar. É também momento de pedir a Jesus que visite e cure a nossa história. Né? Então, veem como demanda de fato de tempo. E na parte 3, a oração pedindo uma nova efusão do Espírito Santo, que aí ela acontece de maneira comunitária. Tá certo? Pode passar, Edson. Através das 5 vivências desta apostila 1, da formação humana, à luz da palavra de Deus e do magistério da igreja, com a atribuição de ciências humanas, mas, sobretudo, com o auxílio do Espírito Santo, a pessoa é levada a realizar um projeto de vida guiada pelas perguntas: quem sou eu como pessoa humana? Como eu estou hoje? Onde eu quero chegar? Qual o projeto de Deus para mim? Como fazer para chegar aonde a vontade de Deus e a minha se encontram, né? A gente fala muito de vontade de Deus, uma guerra, não é na verdade? Porque a gente fala muito de vontade de Deus, mas eu não quero a vontade de Deus. Eu falo muito sobre vontade de Deus, mas eu quero a minha vontade. E aí a formação humana vai nos ajudar também nesse processo de como chegar aonde a vontade de Deus e a minha se encontram, para que aí então nós possamos de fato cantar e vivenciar a vontade de Deus é meu paraíso. Tá certo? Passa, Edson. Pode passar? Né, a questão do cronograma, a gente vai fazendo grupo a grupo, né, realidade a realidade. Uma orientação importante: as pessoas que vão aplicar a apostila, formadores do Ministério de Formação, devem estudá-la antes, pois principalmente na parte do aprofundamento pode haver termos e conceitos que as pessoas não dominam. Por exemplo, essa teoria do Viktor Frankl, Ana Paula já tinha ouvido falar, mas ela precisou se aprofundar, precisou ler mais um pouquinho, precisou ter propriedade daquilo que ela falava. Isso é muito próprio de nós formadores, né? Então, na construção dos ensinos, nós precisamos nos debruçar, pegar de fato aquela palavra ali que está respaldando o ensino, pegar o documento da igreja que está servindo de embasamento para aquela formação, tá certo? Pode haver termos e conceitos que as pessoas não dominam, e aí vai ser preciso pesquisar mesmo, vai ser preciso perguntar, vai ser preciso estudar. Tá certo? Assim como em todas as outras formações, nós precisamos nos debruçar através do estudo. Este estudo feito pelos formadores é essencial, porque o que está incluído na apostila deve ser trabalhado e jamais ignorado e substituído. Ou seja, nós não podemos suprimir informações, né? Aquilo que está ali na apostila está ali para ser repassado e para ser vivenciado. Tá certo? Eu acho que a gente concluiu aqui, Edson, essa parte da estruturação da apostila, tá certo? Eu acredito que deu para a gente. Tem mais 8 minutinhos aqui antes de passar para o senhor presidente, que já está aqui no meio de nós. Habemos presidente, né, que vai